Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam bem-vindos ao Quintal Geek. Eu sou o Felipe e hoje nós vamos falar desse maravilhoso e confuso episódio do Cavaleiro da Lua. Antes de começar o vídeo, já clica no botão gostei, se inscreve no canal e compartilha o vídeo para os amigos, beleza? Então vamos lá falar de Cavaleiro da Lua, episódio 4. O episódio ele dá sequência aos eventos que aconteceram no episódio 3, continuando exatamente do ponto onde parou, com a Layla e o Steven desmaiado no deserto. É muito legal ver essa perseguição, tá? Mas é jogo rápido, tem uma cena de ação ali meio duvidosa, talvez, e eles dão sequência à busca pela tumba de Ammit. E eles chegam a essa tumba, só que a equipe de escavação do Harrow já entrou na tumba e já tá um passo à frente deles. Mas com a genialidade do Steven se negando a passar o controle do corpo pro Mark, a Layla e ele conseguem descer. E isso é legal porque a gente vê uma dualidade desses dois personagens, o Mark e o Steven, que são duas personalidades que o Oscar Isaac interpreta muito bem. E nós vemos a construção de relacionamento do Steven com a Layla, que o Steven ele aparentemente tem muito mais coisas cativantes para a Layla do que o próprio Mark. Mas nós vemos também que a Layla ela é completamente apaixonada pelo Mark, independente das falhas dele. O Mark fica com ciúmes disso e percebe que o Steven está apaixonado pela Layla. Mas beleza, segue-se e eles entram na tumba. Continuando os eventos, eles vão e encontram alguns labirintos lá dentro, nenhum sinal da equipe do Harrow, e aí começa uma parte meio dark, meio tensa do episódio, aonde alguns sacerdotes ou criaturas mumificadas, eles vêm fazer o ritual de mumificação naqueles que invadem a tumba. Caramba, a Marvel ela foi um passinho pro lado ali, de uma coisa um pouco mais visceral, mas só um pezinho, nada demais também que fuja do padrão Marvel. Temos ali um dos assassinos do Harrow é morto e começa a fazer a autópsia ou a dissecação daquele cadáver e colocar os órgãos em jarros cerimoniais, como era feito no Antigo Egito. A Layla e o Steven têm que fugir dessa criatura e eles se separam. O Steven chega primeiro na tumba do faraó. E aí a Marvel foi ousada em colocar esse detalhe. O faraó é a tumba perdida de Alexandre o Grande. Então o Steven ele tem que violar aquela tumba. Então ele fica pedindo desculpa e tal. Ele e o Mark tem uma conversa, até que eles acham o totem de Ammit. Assim como o Khonshu foi preso num totem no episódio passado, Ammit também tá presa num totem que foi escondido dentro da múmia de Alexandre o Grande. E aí nós vemos que a Layla conversa com o Harrow, porque ela pega outro caminho, e eles se encontram a uma distância segura, um abismo de distância, mas eles conversam. E o Harrow revela aquilo que eu falei no vídeo do segundo episódio, se eu não me engano, eu falei que é exatamente isso. O Mark ele teve participação na morte do pai da Layla. E ele conheceu ela exatamente por esse motivo. Porque ele teve uma participação na morte do pai da Layla. E ele também foi traído. Foi nessa escavação, nesse ataque aos arqueólogos, que ele foi traído pelo parceiro dele e foi quase morto. E aí o Khonshu assumiu. E o Mark conheceu a Layla e ele acabou se apaixonando e não teve coragem de contar pra ela o real motivo da aproximação deles. Nós vemos que tem esse problema que o roteiro colocou, mas é um problema saudável, né? Um problema a ser resolvido pra construção do elo do casal. Talvez ele sobreviva, talvez não. Talvez a Layla fique com o Steven, mas como é que vai ser essa dinâmica? Beleza, passando isso, nós temos um ataque na tumba. O Harrow chega com seus capangas e dá a escolha, né? Aí o Mark assume o controle e dá a escolha. Você entrega a Ammit ou você vai morrer, basicamente. E o Mark luta, mata 2, 3 capangas ali, mas ele toma um tiro do Harrow.
E ele vai pra trás. E eu falei, agora acho que o Khonshu vai se revelar, ou alguma coisa vai acontecer, sei lá. Os deuses vão intervir, eu não sei. E aí, o Mark toma outro tiro e cai numa poça. E aí o episódio fica muito confuso. Aí a Marvel, ela traz aquela reviravolta. Nós vemos o Mark numa cadeira de rodas, num centro de tratamento mental, psiquiátrico, com vários pacientes que são os capangas. Alguns doutores são os capangas, e os pacientes são pessoas que a gente viu ao decorrer da série. A própria Layla tá lá. E nós vemos ele assistindo um filme bem pastelão mesmo, sobre um doutor chamado Steven Grant, que é um arqueólogo que tá procurando um artefato asteca de um deus da lua. E aí ele volta pra realidade, ele tá amarrado na cadeira de roda, no tornozelo. Quando ele tenta levantar, ele cai, e ele tá com o bonequinho do Cavaleiro da Lua. E é muito legal ver que o Mark, ele tá dopado, assim, ele chama pelo Steven, mas ele não tem resposta. E aí ele vai ter uma conversa com o diretor daquele, com o gestor daquele centro de tratamento mental, daquele sanatório, daquele, sei lá, daquela ala psiquiátrica. E assim, a estética, ela mistura um negócio meio de templo com arquitetura moderna. É tudo branco, bem diferente do tom amarelado, tom alaranjado que tava ali no deserto. É bem branco, bem claro. E o diretor é o Harrow, é o Ethan Hawke. E você vai vendo detalhes, a bengala, os sapatos, várias estátuas egípcias na sala dele. E por um instante eu falei, não acredito que a série toda até aqui foi um devaneio do Mark. Não tô acreditando que a série toda até aqui foi um devaneio do Mark. E aí nós vemos uma conversa entre os dois, uma conversa bem diferente. O Harrow se apresenta mais como uma pessoa que quer cuidar do Mark e tudo mais. Mas aí o Mark, ele se revela, sai, quebra a porta, agride os guardas e corre. Ele meio que se liberta daquilo que tava dopando ele sai pelos corredores e tal. E aí ele encontra num quarto um sarcófago e tá batendo assim, me tira daqui. E quando ele empurra, é o Steven. E aí nós vemos em cena dois Oscar Isaacs. E é legal ver a diferença deles de postura. E aí a gente vê o segundo sarcófago batendo também em outro quarto, que com certeza deve ser a outra personalidade que tem ali dentro do Mark, que é o Jake Lockley, que já apareceu nos quadrinhos, é um taxista, é um cara mais das ruas, streetwise. Então, não sei se eles vão trazer isso nessa temporada, se vai ter uma próxima temporada, se eles vão esperar pra trazer essa outra personalidade, porque ela existe, é canon, ou eles estão segurando pra uma próxima temporada, ou eles vão optar por não trazer ela por agora. E finalizando o episódio, eles têm uma surpresa. Eles abrem a porta e de repente tem um hipopótamo gigante ali, uma deusa hipopótamo egípcia, que é a Teoret. E aí ela diz oi, eles gritam e o episódio se encerra. Gente, o episódio foi muito louco. Por um instante eu duvidei da sanidade do Mark. Por um instante eu falei, caramba, será que tudo até aqui foi um devaneio? Mas de repente a gente tem essa aparição dos deuses. E aí a situação muda. Em que plano eles estão? Eles estão num plano astral, num plano da mente, num plano elevado? Será que eles vão achar o Khonshu ali? Gente, eu não sei. Mas olha, Cavaleiro da Lua, ele tá empolgante. Se eu fosse destacar alguns pontos desse episódio, pontos fracos. As cenas de ação, elas são meio esquisitas. O CGI, por estar no escuro, por ser meio rápido e tal, ele deu um up. Agora, ponto forte, a atuação. Tanto da Layla, quanto do Mark, Steven e do Harrow. Esses 4 personagens, gente, eles estão carregando a série pra mim. Então, eu recomendo que, se você ainda não assistiu Cavaleiro da Lua, assista. Assista, é uma série sensacional. E continue aqui no Quintal Geek, tá? Já curte esse vídeo se você gostou dessa minha análise, desse meu resumo do episódio. Se inscreve no canal pra você não perder. Toda semana vai ter vídeos de Cavaleiro da Lua aqui no Quintal Geek. E compartilha pra você divulgar o canal pros seus amigos. O Quintal Geek tá crescendo, mas eu quero que ele cresça cada vez mais.
tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado por você que tá até aqui assistindo esse vídeo. Um grande abraço e tchau!